dos grandes nomes da música clássica do século XXI, Jean Gondembal desembarcou no Brasil no final de novembro para uma série de apresentações, incluindo masterclass e palestras. Um dos locais para sua apresentação foi o Teatro Unimep. Sua passagem pelo Brasil foi composta por uma série de apresentações, incluindo masterclass e palestras. Gostaria que você falasse sobre essas apresentações, que também rola por outros países. Exato, eu estive no Brasil, eu estou no Brasil, encerrando agora a minha passagem por aqui, um pequeno tour que começou, na verdade, na Europa. Antes, saindo da Alemanha, onde eu resido, tive a oportunidade de passar pela Bélgica, dei uma palestra na Universidade da Antuérpia e vim direto para o Brasil. E aqui no Brasil, tive a oportunidade de proferir palestras a respeito dos meus estudos musicológicos, né? Falei sobre música na Bíblia Judaica, que é uma das linhas de pesquisa que eu trabalho, compositores judeus de música clássica também, todos os trabalhos que eu pesquiso no Centro Europeu de Música Judaica, na Universidade de Hannover, onde eu trabalho, e realizar concertos mostrando a minha obra também. Então, nós tivemos 2 concertos, um aqui em Piracicaba, em São Paulo, sobre a história da música erudita brasileira, onde eu explico para o público todo o andamento, né, toda a história, toda a escada cultural e estética da música brasileira, até chegar na contemporaneidade, onde foram apresentadas 2 obras minhas, com diversas formações, o Quarteto Opus 4, um trio de trompetes. Então, levando ao público uma obra contemporânea, mas contextualizada, pois isso facilita demais a compreensão e a assimilação do público. E você também lançou o livro Concepções e Reflexões sobre e ao redor da minha obra musical, que aborda sua carreira e suas vivências artísticas, é isso? Exatamente. Esse é o livro, né? Um trabalho de 7 anos, até eu me sentir maduro e apto enquanto artista para realizar a colocação de todo o meu pensamento, toda a minha concepção em papel. E o livro está sendo muito bem recebido, graças a Deus. Tenho vendido bastante, as pessoas têm se interessado bastante. É um livro que não é somente para músicos, para quaisquer pessoas que gostem, que queiram aprender sobre todo o meio artístico e como o meio artístico existe no universo em que vivemos os dias de hoje. Então, eu falo de política, falo de sociedade, falo de educação, falo de meus contatos com pessoas do meio artístico, pois tudo isso orbita a minha composição musical. Quem quiser adquirir o livro, como proceder? No site, nos sites das livrarias, pode se encontrar na Livraria Cultura, na Amazon Brasil, e também em eventos onde eu estarei, né? Agora estou voltando para a Europa, mas é fácil de encontrar, está bem acessível. E falando, Jean, sobre sua carreira, você tem apenas 35 anos, mas você conquistou um grande espaço na música clássica. A quem você acredita esse êxito? Olha, graças a Deus, de fato, eu consegui até agora arquitetar uma muito positiva, muito bonita carreira. A minha música já foi tocada praticamente em todos os cantos do mundo. Eu tenho dado palestras em muitos lugares. Reconhecimento tem sido muito bom. Trabalhado com grandes nomes da música brasileira e mundial. Eu acredito isso, antes de tudo, ao trabalho ininterrupto, né? A força de vontade, eu nunca paro de trabalhar, eu faço isso com toda a minha dedicação, mesmo quando chegam as dificuldades, né? Então, essa motivação, essa situação de conseguir não perder motivação frente às dificuldades, eu acho que é algo muito importante. Não posso deixar de acreditar também, obviamente, todas as pessoas maravilhosas que eu encontrei no meu caminho. Amigos, colegas de profissão, professores, bons professores que eu tive, público interessado, né? E por fim, sobre essa questão da conduta, eu gostaria de dizer algo muito importante. Eu atento muito para a maneira como eu ajo. Eu nunca deixo de agir com completa ética no meu trabalho, porque tem pessoas que
crescem através do oposto, né? Da má conduta social, passando o outro para trás, agindo com maus valores. Isso é uma coisa que eu não faço de maneira alguma. Eu acredito nos meus valores, acredito na positividade dos valores éticos e corretos, respeito ao próximo, e eu acreditei que dessa forma eu iria para frente da mesma forma, sem passar ninguém para trás. E foi assim, graças a Deus. Você destacou que grandes nomes da música passaram pela sua vida, mas também da literatura, como Ferreira Goulart. Qual era a sua relação com ele? Exatamente. Esse foi, perdão, foi uma parceria muito especial que eu tive com o Ferreira Goulart em 2012. Eu conheci o Ferreira através do meio artístico, pessoas em comum nos apresentaram, nós conversamos, ele tinha uma admiração muito grande pela música, a esposa dele gostava muito de música, também gosta, né? Ela vive ainda. E surgiu a oportunidade de nós trabalharmos juntos. Nós estivemos em contato por telefone durante meses e eu acabei por compor uma obra que se chama Ferreira Goulart e Jean Goldenbaum, 3 momentos em poesia e música, que está inclusive disponível no YouTube. Foi um trabalho que fizemos em conjunto, as poesias dele, e eu coloquei a música, e toda a concepção artística nós montamos juntos. E quando eu lancei a obra, ele me convidou para ir na casa dele, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi um momento muito especial. Inclusive, eu pude encontrá-lo em Copacabana, em sua casa. Ele me convidou para tomar um café lá. A gente conversou bastante, ouvimos a obra juntos. E, inclusive, esses relatos estão incluídos no meu livro. E fazendo uma provocação agora, a música clássica ela é muito apreciada, ouvida na Europa, diferente do Brasil. O que é preciso para que nós brasileiros possamos consumir esse tipo de gênero musical? Formação de plateia, conscientização do público a respeito da riqueza que é a música clássica mundial e também brasileira. Eu falei bastante sobre isso nos concertos que eu dei aqui. O brasileiro tem que aprender a valorizar a sua cultura própria. A cultura brasileira, inclusive a música erudita brasileira, não é menor do que nenhuma outra. É uma riqueza sem igual também. O brasileiro tem que compreender, e só compreendendo a sua própria arte, ele estará apto a valorizar essa arte e mostrar na Europa de modo que os outros valorizem também. É um trabalho que eu venho fazendo da mesma forma e sempre que eu estou na Europa eu falo da cultura brasileira, eu me intitulo um compositor brasileiro, judeu. Todas essas são as minhas identidades e eu não deixo de externá-las em nenhum momento. E agora falando no aspecto local, Piracicaba é uma cidade do interior que já é referência na música clássica. Exatamente, sem dúvida. Piracicaba é uma ilha no estado de São Paulo, uma ilha positivamente falando, né? Um grande centro desde a segunda metade do século XX, logicamente, graças à família Mahler, né? Eu tive a oportunidade de estar com o Ernst Mahler e a Cidinha Mahler em minha estadia em Piracicaba também. Fui almoçar com eles na casa deles. Foi um grande prazer, uma grande honra ter sido convidado por eles. Então, o trabalho que eles começaram é um trabalho que trouxe Piracicaba para o mapa da música mundial. E Deus me trouxe para Piracicaba. É engraçado, mas eu sempre tive algum contato indireto com Piracicaba. Acabei me casando com minha esposa, que é de Piracicaba, e sempre fui muito bem recebido aqui na cidade. Gosto muito, tenho muitos amigos aqui e, humildemente, procuro contribuir também para que Piracicaba continue sendo um centro da música erudita no Brasil. E para encerrar nossa entrevista, projetos para 2018? Muitos projetos, sem parar, sempre com a graça do universo, né, a graça do eterno. Eu estou indo agora, já em janeiro, para Israel. Vou apresentar minha música por lá. E depois, sim, vários projetos. Eu ainda estou começando a trabalhar no meu pós-doutorado, na área de musicologia, no Centro de Música Judaica, na Universidade de Hannover, pesquisando bastante, dando palestras. E pretendo retornar para o Brasil em breve, quando puder.